Boa noite, Escola Municipal Prefeito José Saad Eja, dia 22 de outubro de 2020, quinta-feira. Meu nome é, nome e sobrenome. Minha professora é Maria Aparecida Cida. Mensagem da noite. Alguém que lutou até o fim nunca será fracassado, pois a verdadeira derrota é desistir. Escrevi a mesma coisa aqui embaixo. Alguém que lutou até o fim nunca será um fracassado, pois a verdadeira derrota é desistir, tá? As aulas de hoje são 4 aulas: matemática, geografia e geografia. Então, na aula de matemática, vamos ver medidas de tempo. Então, aprendendo a olhar as horas. Então, aqui, ó, vocês observem que no relógio tem um número, ó, tem o 12 em cima, o 6 embaixo, né, na mesma direção, o 3 e o 9, como se você fizesse um traço reto. Então, seria o 12 e o 6, né, na vertical. E na horizontal, a metade do círculo seria o 9 e o 3, tá? Então, assim, o 12, quando o ponteiro grande estiver no 12, né? Então, vai ser a hora exata do número que tiver com o ponteiro pequeno. Exemplo, aqui tem o 12. Se esse ponteiro grande tivesse aqui no 12 e o grande tivesse no 12 e o pequeno tivesse no 1, então seria 1h. Se os dois ponteiros tivessem no 12, podia ser meio-dia, se fosse durante o dia, né? Meio-dia, que é 12 horas, ou meia-noite, que é 24 horas, certo? Então, aqui, quando o ponteiro grande tá no 12 e o pequeno tá no 1, vai ser 1h da tarde, né? 13 horas, certo? Ou 1h da manhã, se for de madrugada, né? Depois da meia-noite. Primeiro eu vou contar as horas, depois eu conto os minutos, tá? Aqui no 2, se o pequeno tiver no 2 e o grande tiver no 12, vai ser 2h da manhã, se for depois da meia-noite, e 2h da tarde, se for à tarde, ou 14 horas, entendeu? Depois aqui, a mesma coisa, se o grande tiver no 12 e o pequeno no 3, vai ser 3h da manhã, se for de madrugada, 3h da tarde ou 15 horas, se for à tarde, né? 15 horas. Mesma coisa, o pequeno no 4, o grande no 12, 4 horas, né? Da manhã, 4 horas da tarde, se for à tarde, ou 16 horas, se for à tarde também. Posso falar 4 horas da tarde ou 16 horas, tá? Se o pequeno tiver no 5, o grande tiver no 12, 5 horas, 5 horas. Se for à tarde, 5 horas da tarde ou 17 horas. Se o pequeno tiver no 6, o grande tiver no 12, vai ficar reto aqui, né? Vai ser 6 horas da manhã, ou à tarde, 6 horas da tarde, ou 18 horas. Se o ponteiro pequeno tiver no 7, o grande tiver no 12, vai ser 7 horas se for de manhã, ou à tarde, 7 horas da tarde, ou 19 horas. Se o ponteiro pequeno tiver no 8 e o grande no 12, vai ser 8 horas se for de manhã. Agora, se for à tarde, 8 horas da tarde ou 20 horas. Se o ponteiro pequeno, esse aqui, tiver no 9 e esse grande tiver no 12, vai ser 9 horas se for de manhã, ou 9 horas da noite se for à noite, ou ainda 21 horas se for à noite, tá? Então, eu falo 9 horas da noite ou 21 horas. Se o
ponteiro pequeno estiver no 10, o grande no 12, vai ser 10 horas, se for de manhã, ou 10 horas da noite, se for à noite, ou 22 horas, né? O certo é 22 horas, né? À noite. Aí, depois aqui, se o ponteiro pequeno estiver no 11 e o grande no 12, então vai ser 11 horas, se for de manhã, ou 11 horas da noite, se for à noite, ou 23 horas. E se os dois, né, como eu já falei, tiver no 12, vai ser meio-dia se for durante o dia, ou meia-noite se for à noite, ou 24 horas, certo? Então, essas são as horas exatas, tá? Agora, esses números aqui, ó. 1, 2, opa, os números do relógio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eles são a tabuada do 5. Então, começa o 12, começa no 0. O 1 vale 5, 2, 10, 3, 15, 4, 20. Esses são os minutos, tá, gente? 5, 25, 6, 30, 7, 35, 8, 40, 9, 45 minutos, né? Equivale a 45 minutos. O 10 vale a 50 minutos, o 11, 55 minutos e o 12 é a hora, né? Muda a hora, tá? Então, assim, ó, vamos supor, se os dois ponteiros e tiver no número 1, o pequeno vai ser 1 hora, né? E o grande também tiver no 1, vai ser 1 hora e 5 minutos, tá? 1 hora e 5 minutos. Ou se for de tarde, 13 horas e 5 minutos. Tá? E aqui. Depois a mesma coisa. Se o ponteiro, tipo aqui, o pequeno tiver no 1 e o grande no 2, então vai ser 1 hora e 10 minutos. Se tiver o pequeno no 1 e o grande no 3, 1 hora e 15 minutos. E assim por diante. Agora vocês viram isso daqui. Agora vamos fazer as atividades, tá? Complete os espaços. Meia hora tem quantos minutos? Se 1 hora tem 60 minutos, metade de 60 é 30, então meia hora tem 30 minutos. 1 hora são quantos minutos? 60 minutos, né? 60 minutos formam o quê? Volta a pergunta lá. 1 hora, né? 1 hora tem 60 minutos e 60 minutos tem 1 hora. 1/4 de hora são quanto? 1/4, aqui não falei, divide a parte em 3, né? É de 15 em 15 minutos, né? 1/4 de hora é 15 minutos, certo? Então, que horas marcam esse relógio? Se for de manhã, ó, como eu falei, eu vou dar um exemplo aqui. O pequeno tá no 10, né, que é a hora, o 12 marca a hora correta. Então, 10 horas se for de manhã e 22 horas se for à noite. Depois aqui, ó, vê que horas são o ponteiro pequeno no 6 e o ponteiro pequeno no 2. Vê direitinho lá, tá bom? Resolva o problema. Saul vai para a escola às 7 horas e volta para casa às 11 horas. Quantas horas Saul fica na escola? Então, ele vai 7 horas da manhã, né? 7, 8, 9, 10, 11. Quantas horas ele fica, né? Então, o que eu vou fazer? O total que ele fica, né? 11 horas, menos as 7 horas que ele foi, certo? Aí, vê a resposta, tá? Ver quantas horas fica na escola. Porque se eu fizer a conta demais, vai dar 11 mais 7, vai dar 18 horas. Ele não fica tudo isso na escola, né, gente? Então, nem tem como, nem tem lógica, né? Depois aqui,